Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 26 de julho. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yazbek estamos juntas para deixar você muito bem informado do que é mais importante na economia, no Brasil e no mundo. Minha gente, é o seguinte, o ditado, costuma dizer muita coisa profunda sobre a vida, né? Vocês já sabem que eu adoro um ditado. E tem um deles que diz que o papel aceita tudo, mas a boca do caixa, na hora de pagar as contas, meu amigo, aí não aceita tudo. Não é por outro motivo que o governo foi obrigado a anunciar um novo bloqueio no orçamento deste ano. São um pouco mais de 6,7 bilhões de reais, isso tudo para cumprir o que resta da regra do teto de gastos, que continua vigente e impondo algumas restrições ao governo federal. Agora é o seguinte, o próprio secretário do Orçamento, Esteves Conago, admitiu ontem, quando começou a explicar como será esse bloqueio. As pastas da saúde e da educação dificilmente serão poupadas. Quando uma autoridade fala assim, dificilmente serão poupadas, significa que não serão poupadas, terão que fazer a sua contribuição. E a justificativa do Ministério da Economia é que é natural que elas contribuam com o bloqueio, porque afinal de contas, elas têm o maior orçamento ou dos maiores orçamentos do orçamento federal. Bom, sem poder gastar para além daqueles 42 bilhões de reais que a PEC das bondades permitiu, o ministro da Economia quer tentar cumprir a sua promessa de governo, promessa que ele fez logo no primeiro mês do mandato do presidente Bolsonaro, de já fechar o primeiro ano de governo com superávit primário, com as contas no azul. Vocês se lembram disso? Aquela entrevista que ele deu lá em Davos para Bloomberg, dizendo, nós vamos claramente terminar o ano com superávit primário e tal. Não conseguiu, óbvio que teve uma pandemia no meio e não é improvável que isso aconteça, né? E aqui nós estamos falando do governo central, que é governo federal, Previdência e Banco Central. O governo geral, contando estados e municípios e as estatais, no ano passado já teve superávit. O que o Paulo Guedes quer é terminar com superávit no governo central, né? E ele pode conseguir fazer isso acionando um mecanismo que é bem conhecido. Quem acompanha a economia brasileira já há algum tempo, pelo menos ali desde meados de 2010, 2012, já ouviu falar desse mecanismo. Pediu às estatais para antecipar dividendos, dizendo, me paga logo o que você teria que me pagar no ano que vem, no próximo semestre, porque daí o caixa do governo fica mais recheado, não pode gastar, né? Tem o teto de gastos de um lado e tem o limite da PEC das bondades. Mas se entrar mais dinheiro, o superávit primário pode aparecer assim, ó, puf, como se fosse um passe de mágica. E olha que interessante, né? Como a vida é cheia de contradições, ou não. É do lucro bilionário da Petrobras. Lembra? Aquele que virou o inimigo número 1 do Brasil, né? Que absurdo uma empresa ter tanto lucro e tal. Mas é exatamente de lá que pode vir essa mãozinha, ou melhor, essa mãozona para ajudar a Paulo Guedes a cumprir a sua promessa, o seu desejo, né? Chame como quiser. Nesse episódio de hoje, nós vamos tratar um pouquinho desse bloqueio, ficar dando muito detalhes aqui, mas falar, quer ver um ponto importante? Quanto vai custar manter o Auxílio Brasil em R$600? O presidente Bolsonaro já disse que quer fazer isso ano que vem. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também já disse que quer. O secretário do Tesouro disse na entrevista coletiva que, olha, não tem marco legal para fazer isso. Você já ouviu isso aqui no Money? Nós chamamos a atenção. E não tem como o governo formular um orçamento para o ano que vem rompendo uma lei que ainda não existe, né? Ou descumprindo a lei atual, ou prevendo um gasto que não tem arcabouço legal ou jurídico para isso. Portanto, ainda assim, existe o exercício, e é importante a gente fazer, de entender quanto custaria isso, como é que isso vai paralisar a máquina pública. Vou deixar essa segunda parte para a Priscila Yazbek para falar um pouco também do papel da arrecadação, do aumento das receitas, né? Fiquei aqui com vocês falando sobre as despesas e a Priscila vai dar um foco também aqui na questão das receitas, papel das commodities e tudo mais, e falar um pouco mais também sobre esse custo, o que isso causaria a manutenção do Auxílio Brasil em R$600, o que causaria na máquina pública
em 2023. Ontem, quando o governo falou sobre o bloqueio no orçamento, quando apresentou o relatório bimestral de receitas e despesas, que é um acompanhamento sobre as metas fiscais, as metas para os gastos públicos, mais uma vez a equipe econômica, especificamente o secretário do Tesouro, Esteves Colnago, falou bastante sobre a arrecadação do governo. Inclusive citou um dado mostrando que foram 7 meses de recorde histórico de receitas entre junho de 2021 e maio de 2022. Então, nesse período, entre junho de 2021 e maio de 2022, 7 meses de arrecadação recorde. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque esses dados de arrecadação muito forte, eles estão sendo muito usados e muito citados pelo governo para falar que, por causa dessa arrecadação muito alta, é possível fazer muitos gastos, fazer frente à PEC dos benefícios, sem prejuízo algum para a economia. Então, é importante colocar cada coisa no seu lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a regra do teto de gastos, ela impede que as despesas subam acima da inflação de um ano para o outro. Ela diz respeito às despesas, justamente para que as despesas não aumentem muito e o país consiga ter uma trajetória sustentável das suas contas públicas. Então, a gente está falando aqui sobre despesas. A outra questão é a arrecadação, é o dinheiro que entra, que sim, está positivo, é uma arrecadação muito importante, mas é o que os economistas têm frisado muito. Essa arrecadação, ela está sendo impulsionada pelo boom das commodities, ela está sendo impulsionada por guerra na Rússia e na Ucrânia, que está aumentando a restrição da oferta de matérias-primas desses dois países que são importantes do ponto de vista do mercado global de matérias-primas. Inclusive, a gente trouxe hoje no CNN Money uma reportagem muito interessante do Lucas Giannoni falando sobre o setor de aço e falando que as exportações brasileiras de aço para a Europa subiram 830% no acumulado de 2022, justamente por causa das restrições na oferta da Rússia e da Ucrânia. Então, os europeus estão comprando do Brasil. Tem esse fator, tem o fator também da China, que teve um impulso muito forte depois da reabertura das economias, ainda que claudicante por causa dos lockdowns, mas nos momentos de reabertura impulsionando muito as commodities. Então, tudo isso para dizer que essa arrecadação muito positiva, ela vem de fatores externos, ela vem desse boom das commodities e não de mudanças estruturais que aconteceram na nossa economia, reformas estruturais e que melhoraram a saúde das nossas finanças. E tem também um outro ponto. A situação fiscal, a previsão de déficit do governo está diminuindo, passou de 76 bi para cerca de 59 bi nesse ano, foi um outro destaque feito nessa apresentação do relatório bimestral ontem, mas isso por fruto justamente dessa arrecadação maior e não por causa de uma contenção de despesas. E o que isso traz, Traz uma perspectiva que não é considerada favorável aí pelos economistas, porque o que eles estão vendo é que essa arrecadação a mais não está sendo usada para reduzir, por exemplo, o endividamento público e o custo da dívida está aumentando porque os juros estão aumentando. Então, isso joga uma perspectiva para 2023 muito negativa, de aumento do endividamento público dos atuais 70% para cerca de 80 e poucos por cento, segundo as previsões de alguns dos maiores bancos do país. Então, enquanto o governo poderia aproveitar essa arrecadação a mais para conseguir melhorar a situação das finanças públicas, reduzir endividamento, atrair mais investimentos, aumentar a produtividade, o que está acontecendo é que o governo está usando essa arrecadação a mais justamente para fazer frente a gastos visando a eleição e gastos que têm um efeito temporário e não duradouro sobre a nossa economia. É disso que a gente está falando. E a gente conversou com o Paulo Gala para falar justamente sobre como as commodities estão impulsionando a nossa economia nesse momento e como isso não é sustentável, Porque depende muito dos fatores externos para que isso se sustente, Inclusive, a gente trouxe um gráfico, quem quiser, a gente deixa o convite para assistir no CNN Money na TV, o gráfico mostrando a relação que é impressionante entre o PIB brasileiro e as commodities. Então, o Brasil é uma economia muito ligada ao comportamento das commodities. Commodities vão bem, o país vai bem. Commodities vão mal, o país vai mal. Então, a gente fica refém, eternamente refém, então, dos comportamentos das commodities. E foi sobre isso que a gente conversou com o Paulo Gala. Vamos ouvir. É impressionante essa relação de commodities, com o PIB brasileiro, porque na cabeça dos investidores, o Brasil ele é muito visto como um paraíso de commodities. Então, quando as commodities aumentam de preço, a gente exporta mais, vem mais dólares para o Brasil e os investidores começam a ter uma visão mais positiva, A gente vai ter esse ano uma superávit de quase 70 bilhões de dólares de balança comercial, que se deve fundamentalmente a esse boom de commodities que, inclusive, vocês mostraram agora com o aço, E o governo também se beneficia muito disso. A nossa carga tributária ela é muito dependente de commodities. Então,
O governo arrecada muitos tributos com gasolina, com energia, com combustíveis em geral, né? A gente viu agora, esse ano, o que aconteceu com a disparada do preço da gasolina, como a arrecadação do governo foi lá para cima. Então, o Brasil ele se confunde um pouco com o preço de commodities, mas veja, a representação das commodities no PIB brasileiro não é tão gigantesca assim. É muito mais uma questão de arrecadação, de fluxo de dólares e da cabeça dos investidores. É isso que acaba nos beneficiando e é uma história que vocês mostram aí nesse gráfico e já vem há mais de décadas, né? Essa história recente do Brasil, né? Turma, eu quero destacar um outro ponto do Paulo Gala aqui na conversa conosco hoje, que mistura um pouco sobre o que eu falei na abertura do episódio, da gestão do orçamento público, com essa expectativa sobre a commodities, essa correlação tão forte entre este, que é o setor responsável aí por praticamente metade ou mais da metade da pauta de exportações brasileira, e essa gestão das contas públicas, né? Nós perguntamos ao Paulo Gala qual era a avaliação dele sobre esse malabarismo que o governo tenta fazer entre a regra do teto de gasto, entre acomodar as despesas da PEC das bondades e acomodar também as promessas, né, de campanha dos principais candidatos. Vamos ouvi-lo. Essa palavra que você usou foi maravilhosa, malabarismos. Você vê como a gente começa o ano e como a gente termina, né? Se a gente imaginar como estava a previsão em janeiro desse ano, né, não tinha nenhuma dessas PECs das bondades ou das maldades, nada disso, né? E ao mesmo tempo em que a gente teve um boom arrecadatório impressionante, né? Mais de 100 bilhões de reais o governo arrecadou por conta dessa alta de combustíveis e de preços de commodities. Então ele acabou revertendo parte disso com uma redução monumental do ICMS, né, sobre combustíveis, e ainda está sendo capaz de fazer mais gastos, né, com a aprovação da PEC, num cenário completamente distinto do que se imaginava em janeiro desse ano, né? Então, quando a gente olha para o ano fiscal, a gente sabe que ele é uma caixinha de surpresas, né? Vocês, melhor do que eu, conhecem isso, né? Se a gente lembrar, por exemplo, dos anos ali da pandemia de 2021 também, né? No final do dia, o governo arrecadou muito e usou parte disso para desonerar e parte disso para fazer todos esses auxílios. Eu diria só que uma crítica que eu colocaria ao auxílio é que ele não tem condicionalidades, né? Os outros programas do tipo Bolsa Família, eles tinham a condição de botar a criança na escola, eram programas premiados do Brasil com muitas condicionalidades importantes, porque aquilo, no fundo, é um investimento na sociedade, né, nas crianças e na população mais carente. Então, acho que a gente deveria retomar essa perspectiva dos condicionantes do auxílio, não simplesmente dar um auxílio sem nada de condições, né? Um outro ponto também que a gente conversou com o Paulo Gala é sobre como a desaceleração da economia global pode também afetar aqui a economia brasileira, né? E hoje a abertura dos mercados está trazendo muito esse tom aí de temor com recessão, aumento de juros. Então, acho que os assuntos estão conectados, por isso a gente vai passar um pouco agora pela abertura de mercados, mas depois também quero que a Thaís traga essa perspectiva aí de como que essas questões lá fora também podem acabar afetando a nossa economia aqui. Mas, então, hoje, os futuros americanos abriram em queda depois do balanço do Walmart, com a maior varejista dos Estados Unidos, dizendo que vai cortando projeções de lucros para o futuro por causa do impacto da inflação alta nos Estados Unidos, que está no maior patamar em mais de 41 anos, que está afetando o consumo dos clientes da rede varejista, né? O Walmart, por ser a maior varejista dos Estados Unidos, por ser uma empresa do setor de varejo, traz muito a temperatura da economia americana e, frequentemente, os seus resultados, suas projeções são comparados com o que está acontecendo com a economia americana. Hoje não foi diferente, então ontem saiu esse balanço com esse corte nas projeções de lucros e isso derrubou as ações de varejo lá nos Estados Unidos, também na Europa, e há uma percepção, as ações caíram 10% no aftermarket ontem, hoje de manhã na pré-abertura estavam caindo 9%, então tem uma percepção de que vai ser difícil daqui para frente, né, para as empresas conseguirem sustentar os seus resultados. Isso reforça o temor de recessão. Ao mesmo tempo, hoje também teve uma notícia que impulsionou um pouco os mercados, fez os índices ficarem mistos, que foi o anúncio do possível pacote de 44 bilhões de dólares da China para socorrer o setor imobiliário. Isso impulsionou as commodities, o minério de ferro estava subindo quase 6%, estava impulsionando também as mineradoras em Londres, o índice de Londres estava subindo, justamente por causa desse impacto desse pacote da China, que é o principal comprador de commodities no mundo. E ontem também foi o que impulsionou o Ibovespa por aqui, o minério de ferro subiu bastante, subiu mais de 3%, impulsionou também o Ibovespa por aqui.
Mas, por outro lado, então a gente tem essa notícia de Walmart, tem a questão da China e tem também os olhos todos atentos para a decisão do Fed, do Banco Central Americano, que começa a reunião hoje, a decisão sai amanhã. As apostas ficaram mais acomodadas ali num aumento de 0,75 ponto percentual, o que representa, de certa forma, um alívio, porque o mercado já chegou a prever que haveria um aumento de 1 ponto, mas ainda assim é um aumento significativo para os padrões americanos, é uma alta forte que reforça o medo, mais uma vez, de recessão, né? Juros subindo, esfriam as economias. E além dessa decisão do Fed, que sai amanhã, tem o resultado do PIB dos Estados Unidos, que sai na quinta, e balanços de Big Techs, como Apple, Microsoft e Amazon. Então, todos esses dados, eles vão ser importantes para entender um pouco mais a temperatura da economia americana, porque esse balanço do Walmart deu uma assustada, tem a questão dos juros, tem também a fala do Jerome Powell depois da decisão dos juros, que pode dar mais indicações do que vai acontecer com os juros no futuro, e esses balanços aí e o PIB trazendo mais detalhes sobre o perigo de recessão na economia americana, que é o grande temor nesse momento, inclusive com até integrantes da Casa Branca ontem dizendo que 2 trimestres seguidos de queda não é exatamente uma recessão, o mercado de trabalho está aquecido, então tentando botar panos quentes aí, porque a previsão realmente dos economistas é que o PIB do segundo trimestre possa apresentar mais uma queda, então com isso seriam 2 trimestres seguidos de queda, o que configura, sim, de forma técnica, uma recessão. Então, a ver como todos esses dados, informações, notícias importantes dessa semana vão ser reunidas e qual que é o caldo que o mercado vai tirar disso para entender se prevalece tese de recessão ou não, ou de juros altos, e isso vai indicar um pouco o caminho das bolsas para o futuro. Realmente a gente está vivendo num momento de incerteza, né? Porque esse quadro todo que a Priscila descreve, que o mercado fica todo dia tentando dar preço, está dividindo os pessimistas e os menos pessimistas, né? Porque é difícil achar alguém otimista. Os mais pessimistas, aqueles já famosos, como Nouriel Roubini, Larry Summers, estão alertando, dizendo, olha, não tem ilusão, galera, o bicho vai pegar, não tem como fazer o tal do soft landing. Para de imaginar que vai haver passe de mágica, né? E o Banco Central, o governo vão ter que escolher com muita responsabilidade, né, o que combater primeiro, porque manter de alguma forma a atividade econômica e debelar essa inflação, evitar que ela se transforme numa coisa inercial e difusa na economia americana, é um dilema que nós aqui no Brasil já passamos várias vezes. Aliás, aqui já prevaleceu algumas vezes um pouquinho de inflação não faz mal, né? Deste ditado eu tenho pavor, para falar a verdade. Isso tem a ver com o Brasil, inclusive por essa pauta que nós trouxemos hoje aqui sobre as commodities, né? Se há uma correlação muito forte do preço das commodities com o PIB brasileiro, se o mundo realmente entrar num processo de desaceleração, a não ser que aconteça uma desordem geopolítica ainda maior do que essa que estamos vendo provocada pela guerra na Ucrânia, dificilmente as commodities vão manter os patamares que sustentam hoje, né? Então, tudo é um exercício de tentativa de formação de cenários. No caso brasileiro, o item mais difícil da formação do cenário é qual será o plano de governo do próximo governo, né? Nós já falamos aqui, por exemplo, das contas públicas, do custo das contas públicas, de como vai ser difícil fazer um estica e puxa nesse orçamento pouco elástico que o Brasil tem e garantir crescimento econômico, sustentabilidade, por aí vai. O Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o IBRE, todos os meses eles publicam o boletim macro, que é um documento importantíssimo, assim, muito aprofundado sobre as principais questões que afetam a economia brasileira, passam também por uma leitura sobre a economia internacional, e o que está muito claro lá nos textos assinados pelos principais economistas do IBRE, como a Silvia Matos, é que a herança para 2023 começa a ficar cada vez mais pesada, né? Uma previsão de crescimento cada vez menor. O IBRE, por exemplo, prevê crescimento de 0,3% para o ano que vem. Eles têm acertado muito as previsões, inclusive quando estão descolados do Focus e da maioria do mercado. Então, recomendo também a leitura do boletim macro na página do IBRE da Fundação Getúlio Vargas, chamando a atenção para esses efeitos. Então, temos os nossos problemas, as nossas idiosincrasias e distorções, e vamos ter que lidar também com esse desarranjo mundial. O que a gente pode garantir para você é que o CNN Money vai estar aqui todo dia, né?
trazendo notícia acertada ou desarranjada, mas notícia é notícia. E estaremos com vocês, tá bom? Se cuidem, um beijo, até o próximo. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Marimoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinder e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.